Boa noite a todos, graça e paz. É, Na aula de hoje, a gente vai retomar um tema que a gente começou muito por alto na última aula. Eu mencionei isso na última aula, mas a gente não detalhou muito, né? Eu falei sobre a armadura espiritual quando a gente estava falando ainda do finalzinho do livro de João, do Evangelho de João. Então a gente falou, né, sobre desde da Páscoa, basicamente, até a ressurreição. A gente falou um pouco, né, sobre o caminho, toda a trajetória de Jesus, da hora da ceia até quando ele ascendeu, né, e terminamos o Evangelho de João. E no meio da aula, conversa vai, conversa vem, a gente falou da batalha espiritual, a gente falou um pouco sobre a armadura, né, espiritual. Aí depois, no final da aula, eu fiquei pensando, eu falei, acho que seria uma boa ideia a gente tratar desse tema. É um tema muito conhecido, é um tema que todo cristão já deve ter ouvido pelo menos uma vez, né? E por ser um texto muito conhecido, é um dos mais difíceis de pregar também, né? Quando é um texto que ninguém conhece, você fala e a pessoa aprende. Né? Quando é um texto que todo mundo já conhece, o pessoal vai ouvir e falar, não, isso aqui eu já vi, isso aqui eu já conheço, isso aqui eu já ouvi. Então, que o Espírito Santo conduza essa aula para que ele ensine a gente o que a gente tem que aprender e praticar, tá? Então, vamos começar do começo. Vocês já, quem já tem mais de 20, 30 anos, já deve ter visto na televisão uma guerra, né? Nos últimos, desde sempre o mundo vive em guerra, né? Mas a gente desde a década de 70, mais ou menos, que as guerras elas começaram a ser televisionadas. Então a gente consegue ver em primeira mão o que está acontecendo no campo de batalha. E isso gerou uma comoção muito grande, isso gerou uma mudança no mundo, né? Porque a partir do momento que você vê o que está acontecendo com o soldado, o que está acontecendo com o inimigo, você fica chocado, você fica impressionado, você, enfim, gera uma mudança na cultura, na mentalidade. Isso aconteceu no planeta inteiro. Mas o fato é que um soldado ele não vai para a guerra de camiseta e calça jeans. Né? Um soldado, ao longo da história, acho que desde o primeiro, sei lá, desde o primeiro troglodita que pegou um pedaço de madeira na mão para dar na cabeça do outro, eles começaram a inventar algum jeito de da pancada não doer tanto, né? Então bota um pedaço de couro, bota um pedaço de não sei o quê, daí bota um pedaço de metal, aí põe um negócio no braço, aí põe um negócio na barriga. Então assim, a vida inteira a gente foi tentando cada vez mais se proteger e foi tentando cada vez mais avançar, né, nos métodos de proteção e nas armaduras. Eu vou mostrar aqui rapidamente. Deixa eu ver como é que eu faço para mostrar rapidamente. Cadê a opção de compartilhar a tela? Acho que era o TS. Aceita eu aí, Renato, no, o IEP. Ai, peraí. Me perdi nos botões aqui. Pronto, achei. Participantes. Aceitou. Pronto. Compartilhar a tela aqui. Pronto, aqui. Então vamos lá. Então, como é que a gente vê uma armadura do futuro? Dá uma olhada aqui. Vocês estão vendo minha tela? Isso aqui é como é que vai ser no futuro. O capacete com comunicação integrada, nas costas uma bateria de microfusão, de power cell, né? Uma célula de energia, um processador no capacete, nas costas do capacete, para se tomar tiro na cara não quebrar o processador, né? A armadura de titânio, né? O braço de titânio, a perna com reforço magnético, então para você dar um pulo mais alto, correr mais longe, então a perna ela tem um reforço. Isso aqui é o que vai ser no futuro. Né? Obviamente, isso aqui é uma foto da armadura de um jogo, de um videogame. Né? Mas aí eu fui pesquisar sobre essa questão de armadura, como é que está a armadura hoje, e fiz uma pesquisa de armadura moderna, e dá uma olhada no que eu achei. Olha essa foto. Isso aqui é uma armadura real que já existe hoje. É uma armadura que o exército russo está criando. Né? Mas se você for reparar, o que eu tenho aqui? Um reforço na cabeça, um reforço no peito, um reforço nos braços, um cinto de utilidades, uma arma naturalmente, né? E aqui não está mostrando na foto, mas uma bota forte, uma bota que aguenta
o tranco aguenta terreno acidentado, sem quebrar o pé do soldado, possibilitando que ele corra mais alto, que ele vá mais longe e que ele, enfim, consiga vencer o inimigo. Essa armadura que eu estou mostrando é do exército russo, ela está demonstrada aí, e segundo a descrição, ela aguenta tiro de .50. Para quem não sabe o que é .50, é basicamente um calibre dos mais fortes que você pode carregar na mão. Maior que isso, só se você estiver num carro, num avião. Mesmo avião, geralmente, ele usa .50 contra outro avião. E essa armadura, ela aguenta um tiro de .50. Então, se esse soldado tomar um tiro na cabeça com uma arma .50, que é uma arma grossa, forte pra caramba, ele não vai cair, ele não vai morrer. Né? Vai tomar o tranco, vai ser derrubado, mas não vai ser ferido e não vai morrer. Né? Então, por que eu estou falando de armadura? Porque a armadura sempre existiu, mas se a gente for pensar, o objetivo dela sempre foi o mesmo. Cabeça, tronco, barriga, né, a região ali da lombar, e os pés. E uma arma e um escudo. No caso desse soldado aqui, ele não está com escudo, o escudo dele está no próprio peito. Né? E aí a gente chega no nosso tema de hoje, que é a armadura de Deus. Então a Bíblia, ela usa essa referência da armadura também para mostrar a importância de alguns elementos da mensagem de Jesus, alguns elementos do Evangelho, em que vão nos ajudar nessa batalha, nesse dia a dia. E quando eu digo batalha, eu não estou falando que a gente vai pegar uma armadura e vai lá para um campo de batalha moderno. Não sei onde é que está tendo guerra atualmente. Acho que atualmente nem tem mais guerra, né? Tem mais rebelião. Mas guerra mesmo tem onde? Lá no Afeganistão, Israel na Palestina. Né? Então não é isso que eu estou falando. Não é para pegar uma armadura e ir lá para guerrear. É aqui mesmo, é aqui onde a gente está. Né? Porque a palavra de Deus, aqui no texto de Efésios, que a gente vai ler daqui a pouquinho, ele fala que a nossa guerra não é contra sangue e carne. A nossa guerra não é contra pessoas. A nossa guerra é contra principados e potestades deste mundo tenebroso. Olha que bonito, né? Falando assim até parece bonito, né? Falar, olha que chique. Eu estou lutando contra principados e potestades desse mundo tenebroso. Mas vamos dar uma olhada no que isso significa. Então, eu vou abrir aqui o texto de Efésios. E eu vou primeiro fazer uma leitura direta, tá? Uma leitura linear do texto inteiro. Ele não é muito comprido, são 10 capítulos, ó. São 10 versículos só. Então vamos fazer uma leitura direta e depois a gente vai pegando os pedacinhos, tá bom? Eu vou ler por aqui. Vocês estão vendo minha Bíblia aí? Ela está projetada para todo mundo? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Deixar a letra bem grandona. Pronto. Então, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficardes firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Eu gosto sempre de dar uma lida direta no texto, eu acho que é uma recomendação saudável, porque o texto bíblico ele tem várias camadas, né? Não é um texto direto, é um texto que é que nem uma cebola. Né? Então, quando você faz uma leitura direta, a gente está vendo a primeira camada, a gente está vendo o texto, o conjunto, né? Para a gente ter uma ideia do conjunto. Então, o que esse conjunto está dizendo para mim hoje? Né? Esse trecho que eu li agora, do 10 ao 20, eu vou passar a pergunta para vocês. O que vocês entendem em geral? O que esse texto está querendo dizer? Que eu tenho que sair agora e ir lá na loja comprar uma espada? Um capacete? É isso que está dizendo aí? Qual que é o significado desse texto? Fala para mim.
Não sejam tímidos, só tirar o mudo e mandar bala. Sempre temos que estar revestido com a armadura de Deus, né? Então, eu vou fazer então 3 perguntas em cima disso, né? A primeira, o que? Aí você já respondeu, a gente tem que estar revestido. A segunda, por quê? Por que eu tenho que estar revestido? Para não dar brecha para o inimigo, né? Para não dar As brecha. ciladas. Quanto mais fechadinha for a armadura, menos chance eu tenho de ser atingido. Correto. E o terceiro é de que forma funciona essa armadura? O que eu tenho que proteger? Assim, no corpo. O que eu protejo no meu corpo? Eu preciso proteger a mão? Idealmente sim, mas aqui no texto ele menciona 5 partes do corpo. Que partes que ele menciona aqui? Cabeça, Cabeça. Que mais? pés Pé. E o tronco, couraça. e o tronco, né? Couraça é pro tronco, né? Braço, tronco, peito, cabeça. Quando eu digo 5 é porque ele considera o tronco como a parte de cima e ele põe separado o cinto da verdade, que é essa parte de baixo aqui que pega a barriga, né? A altura do cinto ali. Então ele considera assim a cabeça, o tronco, a parte da barriga, os pés e ele considera também um escudo, né? Então um escudo que seria uma proteção geral, uma proteção mais ampla, tá? Então, como eu mostrei agora para vocês, isso é uma característica, inclusive, de armaduras modernas. Né? Armaduras modernas também protegem principalmente essas partes. Não sei se vocês repararam, mas o pescoço, ainda que tenha alguma proteção, não é uma proteção muito forte. O braço também, o braço tem que ter movimento, não dá para ter muita coisa muito pesada. Ainda que tenha alguma proteção, não é o foco. O foco é esse pedaço aqui. Né? Porque se você tomar um tiro, uma flecha, uma espadada no braço, você não morre. Pode até morrer de infecção, outras coisas, mas em geral você tem chance de ficar vivo. Mas se for aqui, não. Você tomar uma flecha, uma espadada, um tiro na barriga, a menos que você esteja perto de um hospital com um médico muito bom, você vai morrer. Né? Então aqui tem que estar bem protegido, a cabeça tem que estar bem protegida e os pés têm que estar bem protegidos, porque um soldado que não consegue andar em campo de batalha vai morrer. Né? Então, a gente tem que fazer isso. No verso 11, ele já fala logo de cara, no 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. E agora eu queria começar a quebrar esse verso em pedaços. Né? Então, quando a gente entendeu o conceito, e só para fechar essa parte de conceito, antes de eu entrar no detalhe, mas a ideia básica aqui é que eu tenho que usar a palavra de Deus, o evangelho de Deus, eu tenho que usar o que eu sei de Deus, o que Jesus ensinou, para viver. Literalmente, para viver. Porque o nosso mundo, hoje, pode estar na maior paz do mundo. Eu posso estar numa praia, numa ilha deserta. Mas a minha guerra não é contra pessoas, não é contra sangue e carne, não é contra gente. É contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso. Olha o jeito que ele coloca. E contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, assim, independente de eu estar numa vida completamente complicada, numa vida completamente em paz, essa guerra permanece. E eu tenho que estar fortalecido. Eu tenho que estar fortalecido pelo poder de Deus. Percebe que o verso começa assim. No verso 10 ele fala: quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Um soldado que não está fortalecido, pode ter a armadura que for, ele vai cair. Ele não vai aguentar o peso da armadura, ele cai. Então você começa se fortalecendo na força e no poder de Deus. Verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Começa por aí. Primeira coisa. Né? E uma vez que eu estou fortalecido no Senhor, aí sim ele fala: e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do inimigo, contra as ciladas do diabo. Então, estou fortalecido, estou em Deus, Deus está me fortalecendo. E aí eu preciso me cingir da armadura, eu preciso me vestir, me revestir da armadura de Deus. Porque a nossa luta é contra os principados e potestades.
Eu fui ver a definição da palavra disso aqui, e aqui ele tem um significado que ele usa principados e potestades, que ele tem um sentido duplo. Não sentido duplo na forma de ambígua, mas assim, ele significa os principados são forças terrestres, vamos colocar dessa forma, são forças humanas, e potestades são forças espirituais. Tá? Então a minha luta não é contra o sangue e contra a carne, não é contra a gente, mas são contra líderes, daí o significado de principados, os líderes, e potestades, que são poderes. Além de líderes, dos líderes dominadores deste mundo tenebroso, quer dizer, a gente está lutando contra gente forte. Essa é a ideia básica que vem aqui. Eu não estou lutando contra diabinho que dá para dar um chutinho e mandar embora. Não é isso. A minha luta é contra dominadores, contra os líderes deste mundo tenebroso. A tradução de tenebroso, a gente entende no português, né, o que é tenebroso, mas só para vocês entenderem a origem dessa palavra, ela vem do italiano, que veio do latim. Significa tenebra. E tenebra, no latim, é escuro, escuridão. Tá? Então, esse mundo tenebroso é este mundo escuro. E contra as forças espirituais do mal nas religiões celestes. Em algumas versões, ele diz contra as forças do diabo, sendo que diabo tem o significado de inimigo, as forças espirituais do inimigo. E não é qualquer força. Depois, lembrando, são principados e potestades, dominadores de mundo e forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, assim, é sério. E é para todo mundo. Não é uma coisa de, não, é o pastor que tem que se preocupar com isso. Ô, pastor Ricardo, eu sei que tem que se preocupar com isso, viu? Eu tô tranquilo, eu sou só ovelha. É assim? Eu tô em paz aqui? Então o pastor que está lá na linha de frente, né? O músico. É o guitarrista que tem que se preocupar, porque ele está lá no holofote, está todo mundo vendo, o diabo vai nele, né? Mas eu tô aqui sentadão no banco, tô tranquilo. Não vem em mim. É assim que acontece? Não é não. Isso aqui é uma recomendação que ele está dando para a igreja de Efésios. Ele não está dando a recomendação para os pastores, líderes, sacerdotes e bispos. Não, é para a igreja, é para todo mundo. É para mim, é para você. Essa é uma recomendação que vale para todo mundo. Né? Eu tenho que primeiro me revestir na força e no poder de Deus, e aí sim me revestir com a armadura de Deus. Porque a minha luta não é brincadeira, a minha luta é séria. É séria. Dá uma olhada aqui. Aqui ele fala, né, contra os principados, potestades, não sei o quê. Aqui um pouco mais para baixo, ele fala das setas inflamadas. Onde é que está a parte das setas inflamadas? Aqui, ó, no 16. Finalzinho do 16. Né? Com os quais podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Então, só antes a gente entrar na armadura em si, eu vou comentar rapidamente sobre os dardos inflamados do inimigo. O que são esses dardos inflamados? Só para você ter uma ideia, naquela época, um dardo inflamado era uma das armas mais mortais que existia. Né? Nessa época de Paulo, você ainda não tinha as armas grandes, você não tinha canhões, você não tinha arma de fogo, você não tinha pólvora. Você tinha arco, flecha, lança e espada. É o que tinha naquela época. Né? E dardo inflamado era uma das coisas mais perigosas, porque as casas eram todas de madeira, as armaduras não, como é que chama? As muros, as cidades menores tinham muros de madeira, não eram muros de pedra. A gente vê em filme aqueles castelos enormes que tinham muro de pedra, mas não era todo lugar que era assim, era só os lugares principais. Jerusalém tinha um muro de pedra. Mas se for pegar cidades menores, era tudo de madeira. Então quando você fala em dardo inflamado, é um negócio extremamente mortal, porque ele podia te matar direto, né? Um acerto direto, podia matar, e além do mais, se não pegasse nenhuma parte vital, podia te botar fogo, né? Em você e em quem está em volta, podia cair na casa, que queima a casa, podia cair no chão, que queima a palha, podia... Dardo inflamado era a pior coisa que podia acontecer. Mas olha só, com o escudo da fé, a gente pode apagar os dardos, todos os dardos inflamados do inimigo. Isso aqui eu estou falando literalmente, eu estou falando em batalha real, mas o que são os dardos inflamados do ponto de vista aqui do Evangelho? Eu vou só mostrar uma imagem para vocês rapidamente. Dá uma olhada. Dá para ver aí? Eu botei aqui do lado, mas ficou tudo preto. Deixa eu pintar de outra cor isso aqui para ficar melhor. Cadê? Aqui. Pronto. Então, o que são os dardos inflamados do inimigo?
Tá aqui uma lista rápida, tá? Essa aqui não é uma lista exaustiva, não é uma lista completa e não são todos eles. São só alguns para a gente poder ter como referência. Então, o que, que o inimigo está jogando na gente? Inveja, maledicência, cobiça, pensamentos de morte, pensamentos negativos. Ah, não vai dar certo, não vai funcionar, não vou nem tentar porque isso não vai dar certo. Ah, não vou nem fazer isso aí porque eu não vou conseguir. Ah, eu não sei, eu não aprendi, eu não fiz faculdade, eu não consigo. Né? Isso é tudo dardo inflamado do inimigo. Desespero, não vou conseguir, não vai dar certo, não vou conseguir fazer. Dúvida, né? Ah, não vai funcionar. Ah, eu não presto para nada. Eu sou uma porcaria. Eu não consigo. Eu sou fraco. Mentira que você ouve, ou que você até pode falar, ou mentira que você fala para si mesmo. Né? Orgulho, vaidade e tantas outras. Né? Você vê que aqui à esquerda você tem derrota também. Desespero, botei. Dúvida, falta de amor. Falta de amor eu não tinha listado. Mas também é um dardo inflamado do inimigo. Falta de amor pelo outro, falta de amor do outro por mim e falta de amor próprio também. Né? Falta de amor de mim por mim mesmo. Então, como é que a gente combate esse inimigo? Que a gente já viu aqui no texto. Que é um inimigo poderoso, ele é um principado, ele é uma potestade, ele é um dominador desse mundo escuro, desse mundo tenebroso, e ele é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Como é que eu combato esse inimigo? Então a gente já começou no começo do texto dando uma dica. Eu primeiro preciso estar fortalecido no Senhor. Tá? Eu preciso estar fortalecido na força do seu poder. O poder não é meu poder, o poder é de Deus. Então eu tenho que me fortalecer no poder de Deus. É Ele que vai me dar esse poder. E Ele me dando esse poder, tem algumas coisas que eu posso fazer. Tá? E aí vamos começar a falar da armadura. E aí a gente pode pegar aqui a partir do 13. Portanto, tomai toda a armadura. Aqui não é linguagem não é figura de linguagem, toda a armadura. Isso aqui é uma tradução quase literal. Toda a armadura, eu fui ver isso aqui, o texto, ele diz panóplia. Panóplia é literalmente pan. Vocês já viram o termo pan, né? Você tem pan-americano, pan asiático, pan não sei o quê. Esse pan, do grego, ele é tudo, completo, inteiro. Então, quando você fala pan-americano, é a América inteira. Pan-asiático é a Ásia inteira. Né? O pan, ele tem esse significado de completo. E o panóplia é a armadura completa. Então, aqui não é só uma armadura parcial, não é só botar um capacetinho, um negocinho no braço e acabou. Lembra quando Davi foi lutar contra Golias? Que Saul foi dar para ele armadura e deu um monte de coisa para ele, que Davi ficou até perdido, não conseguia nem carregar aquilo tudo. Ele era um jovem, a armadura era para um homem grande. Então aquilo é a armadura completa, é tudo, é cabeça, tronco, barriga, perna, pé, braço, escudo, arma, é tudo, isso é completo. Portanto, tomai toda a armadura. Tá? Então, se um soldado vai para a guerra sem aquela armadura no peito, adianta alguma coisa eu estar com todo o resto? Se um soldado romano, naquela época, fosse para a guerra sem o escudo, ia adiantar alguma coisa ele estar com uma espada? Os caras lutavam com flecha e com lança naquela época. Ia adiantar alguma coisa estar com uma espada se não tivesse com o escudo? E a mesma coisa ao contrário. Ia adiantar alguma coisa estar com um escudo se não tivesse com uma espada? Nada. Se tivesse com tudo completo, mas não tivesse com um sapato. Estou sem sapato. Como é que eu vou entrar numa guerra, no meio de uma floresta, num lugar cheio de pedra, cheio de tronco, cheio de galho? Como é que eu vou andar ali? Então percebe, quando diz toda armadura, é ela toda. Não é eu escolher, eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele, acho mais bonitinho o capacete, eu quero botar só o coletinho, mas tem que ser Chanel. Né? Então, é toda a armadura de Deus para que eu possa resistir ao dia mau. Né? Então está aqui um motivo, mais um motivo. Além da minha luta ser contra gente poderosa, o meu inimigo é poderoso, eu preciso da armadura de Deus para que eu possa resistir o dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. E aí ele vem listando quais são os itens da armadura. Então, deixa eu voltar lá para a imagem, que tem a armadura. Então aqui ele tem uma comparação direta nessa imagem entre a armadura de um soldado romano, que é a que Paulo usa na carta, né, o que ele dá como exemplo. Vou botar a letra branca aqui para ficar mais legível.
Bom, então ele faz uma comparação da armadura do legionário com o texto da armadura de Deus. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho basicamente um capacete. Esse capacete, no legionário, ele era feito de uma peça única de metal, não era uma peça soldada, junta, era uma peça única que ele formava nesse formato e tinha proteção lateral. Né? No texto de Deus, no texto aqui da carta aos Efésios, ele menciona isso falando do capacete da salvação, no verso 17. Vamos ver o que diz aqui. Ó. Tomai também o capacete da salvação. Esse capacete da salvação, tá? Ele está apontando diretamente para Cristo. Ele está apontando diretamente para quem é o Salvador. Ele está apontando diretamente. Olha, eu vou te falar, a gente consegue fazer uma semana de pregação em cima dessa frase. Por quê? Porque o capacete está protegendo a minha mente, a minha cabeça, a minha inteligência. Então, quando a gente fala em salvação, a gente não está falando só de você falar, eu aceito Jesus, vai lá na frente, levanta a mão, vai lá na frente e aceitei Jesus. Não, é completo. É a minha cabeça, a minha mente, ela tem que estar em Cristo. A minha mente tem que estar em Deus. Então, quando eu estou usando o capacete da salvação, significa que quando eu for afligido pelas setas do inimigo, mentalmente eu não vou ser abalado. Porque eu vou estar protegido pela salvação. Eu vou estar protegido pelo sangue do Salvador. Eu vou estar protegido pelo sangue de Cristo. O meu capacete da salvação, ele é físico, mas ele é intelectual também. Ele diz respeito à forma como eu reajo diante da dificuldade. Então não é só, eu não tenho dificuldade. Não, todo mundo tem, eu tenho, você tem, todo mundo tem alguma dificuldade na vida. Né? Uns mais, outros menos. Em momentos da vida, em momentos diferentes, fica um pouco pior, depois fica um pouco melhor. A gente sempre vai ter alguma dificuldade. A questão toda não é se você vai ter ou não. A questão é como é que você encara isso. Como é que você olha essa dificuldade. E quando você está com o capacete da salvação, se você está salvo, você encara isso com paz. Você encara isso com tranquilidade. Você encara a dificuldade com serenidade. E isso facilita a tua vida. Mesmo no meio da dificuldade, se você conseguir botar a cabeça no lugar e ter a cabeça em ordem, e ter o poder do Espírito Santo, o poder de Deus, na força do poder de Deus, você consegue passar pela dificuldade sem tanto sofrimento. Você consegue passar pelo vale da sombra da morte sem temer mal nenhum. Por quê? Porque eu estou protegido pelo capacete da salvação. Eu sou salvo. E eu sendo salvo, a minha vista não está na pedrinha que está aqui na minha frente. A minha vista está lá na frente. A minha vista está lá na salvação. A minha vista está no céu. A minha vista está no reino de Deus. Então, quando eu tenho dificuldade, mas eu estou vestindo o capacete da salvação, a dificuldade não vai me incomodar. É óbvio que atrapalha, é óbvio que perturba, é óbvio que deixa a gente preocupado. Mas quando eu tenho a salvação, quando eu tenho Deus comigo, quando eu tenho o próprio Cristo comigo, é muito mais fácil. Então, por isso que eu preciso do capacete da salvação. Descendo um pouquinho, na armadura romana, você tinha uma armadura que ela é feita de couro, principalmente, se tinha a maior parte dos soldados ela tinha uma armadura de couro, só que não era simplesmente um couro liso. Ele tinha camadas sobrepostas de couro. Você tinha várias camadas assim, formando tipo uma escama mesmo. Então você tinha uma aqui, uma aqui, uma aqui. Era uma escama de couro. Então se você desce com uma espada nessa armadura direto, assim, se você bater com a espada nela, ela não abre, ela não rasga. E você não morre. Né? Se você está em batalha, você está em guerra, a hora que você toma um golpe de uma espada, ela não vai. Né? Ela só vai perfurar se for um contato direto. Se for de frente, uma lança, uma flecha, aí perfura. Porque era de couro. Mas os militares, os oficiais, essa placa que ele tinha aqui não era couro. Ele tinha uma escama de metal. Alguns de metal de bronze, se eu não me engano. Não era bronze, era ferro. Cadê a descrição? Aqui, ó. Ferro, ou bronze. Então você tinha camadas de couro e os oficiais tinham camadas de ferro e camadas de bronze. Então se você tomasse uma espadada, se tomasse uma flechada, alguma coisa, a flecha passa, ela não entra, né, e você não morre. Né? Então era uma armadura muito resistente. Era uma armadura que cobria pedaços do ombro, a barriga toda e as costas. Na armadura da justiça de Deus, verso 14, ele diz o seguinte: estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Então aqui eu tenho 2 pontos. Cingindo-vos é o cinto da verdade. É o que protege a região aqui da barriga, a região de onde você põe um cinto.
né? Então você põe um cinto da verdade e a couraça da justiça. Quando eu enfrento um inimigo, quando eu enfrento um desafio, eu tenho que estar com a verdade. Eu tenho que estar do lado da verdade, né? Eu não posso, eu mesmo, participar da mentira. Eu não posso, eu mesmo, participar do orgulho, da vaidade. A gente acabou de ver que isso são coisas do inimigo, né? Inveja, maledicência, cobiça, pensamento de morte, pensamentos negativos. Isso aqui é tudo flecha do inimigo. Eu tenho que estar do outro lado dessa flecha. O meu cinto é o cinto da verdade, não da mentira. O meu cinto é o cinto baseado na verdade do reino de Deus. Eu não posso estar, digamos, fazendo essas coisas também. Porque se eu estiver fazendo essas coisas, eu estou do outro lado. Eu sou o próprio inimigo. Então, se eu estiver agindo com inveja, com maledicência, cobiça, orgulho, vaidade, com algum amigo meu, com algum familiar meu, com alguém da igreja, com alguém que eu conheço, se eu estiver sendo invejoso, eu próprio estou sendo o inimigo, né? Então eu não posso estar, tenho que estar desse lado da batalha, eu tenho que estar do lado da fé, tenho que estar do lado da justiça, eu tenho que estar do lado da verdade. O meu cinto é o cinto da verdade. E no soldado romano, o cinto ele era base para você carregar os equipamentos. Então era tudo baseado nisso, era tudo suportado por isso. Então a espada, ela ficava no cinto. Você tinha lá, quem usava flecha, a flecha ficava presa no cinto. Quem usava, sei lá, pedrinhas para girar, já viram aquela funda? O Davi usou a funda, né? Você gira uma pedra e joga a pedra, você tinha uma bolsinha com as pedras. Você tinha uma bolsa com comida, você tinha uma outra bolsa com, sei lá, alguma roupa, um agasalho, alguma coisa, enfim. Isso tudo ficava preso no cinto. Então, quando eu me cinjo da verdade, quando eu ponho o cinto da verdade, a verdade ela é base que suporta as outras coisas. A verdade ela tem que ser o que me fortalece, ela tem que ser o que prende o resto da armadura. Se eu soltar o cinto, a couraça da justiça cai. Se eu soltar o cinto, a túnica cai. Se eu soltar o cinto, a minha calça cai tudo, né? O cinto tem que estar firme, na verdade. E aí sim eu consigo vestir a couraça da justiça. A couraça da justiça ela é presa pelo cinto. Então, quando eu estou firmado na verdade, aí eu posso ter a couraça da justiça. Aí seta nenhuma do inimigo vai me atingir, porque eu estou do lado da justiça. Então, trazendo para o mundo real, se alguém fala mal de você, se alguém mente a teu respeito, vamos supor no trabalho, alguém vai falar uma mentira a teu respeito, ou alguém age para você com orgulho, com vaidade, ou de forma agressiva, se você estiver agindo com verdade, se você não estiver mentindo, se você não estiver traindo, se você não estiver enganando ninguém, se você estiver vestido da verdade, a justiça vai prevalecer. A justiça vai servir como uma couraça para você. A pessoa pode falar o que for. Ela pode mentir, ela pode enganar, ela pode fazer o que for. Mas quem está vendo, quem te conhece e vê que você está do lado da verdade, isso vai servir como justiça para você e nenhum mal vai te atingir. Ela pode vir com espada, ela pode vir com flecha, ela pode vir com lança. Mas a couraça da justiça, ela vai te proteger. Tá? Quando o inimigo vier te atacar, você vai estar protegido pela couraça da justiça, que está sendo firmada pelo cinto da verdade. Tá? Então eu tenho que agir de forma verdadeira, eu tenho que agir de forma honesta, eu tenho que agir de forma correta para que eu possa pedir a justiça. Eu já falei sobre isso em alguma outra aula, mas eu tenho medo de pedir a justiça de Deus sobre outra pessoa. Porque quando eu peço a justiça de Deus, eu posso estar sendo errado e estou sendo orgulhoso. E Deus é justo. Quando eu peço a justiça de Deus, Deus vai ser justo. E eu posso ser a pessoa que está errada nessa história, entendeu? Então, assim, para eu ter certeza de que eu vou ter a justiça de Deus do meu lado, eu tenho que estar com a verdade. Eu não posso estar mentindo, eu não posso estar enganando, eu não posso estar agindo de forma em que eu perca o cinto. Eu perdendo o cinto, eu perco a couraça. Eu perdendo a couraça, os dados inflamados vão chegar até mim, vão me atingir. Né? Bom, descendo um pouquinho, a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? Verso 17. Num soldado romano, a espada é óbvio, é a arma de ataque. É a arma com a qual você conseguia vencer o teu inimigo. Porque você está recebendo ataques do inimigo. Se você ficar só defendendo, não adianta nada. O inimigo vai continuar atacando a vida toda, até você morrer. Né? Então você tem que contra-atacar. Como é que eu contra-ataco? Com uma espada. No caso do soldado romano era uma espada ou uma lança.
né? Tinha soldados com arco e flecha, tinha soldados a cavalo, mas em geral, mesmo os que usavam arco e flecha também tinham uma espada que chamava gládio. Então eles tinham essa espada curta que era usada nos campos de batalha, né? Na vida espiritual, a espada do espírito, verso 17, está logo depois do capacete. Ah, eu esqueci de falar da referência. Eu pulei as 3 referências, já falei de Isaías, né? Então vamos dar uma olhada lá em Isaías, antes de falar do 17, vamos voltar para o 14, falando do cinto, cingindo-vos com a verdade. Tem uma referência aqui em Isaías 11, verso 5. Isaías 11, verso 5. Lê para mim, por favor, quem achar, enquanto eu tomo um golinho d'água. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Onde fica o rim? Aqui, Na né? lombar. Na região de trás aqui da cintura, né? Então você tem aí um significado que ele cobre toda a região, né? A justiça será o cinto dos seus lombos. Então quando você está vestido da verdade, você tem a justiça como a couraça da justiça como consequência, como fortalecimento, né? E da couraça da justiça, a referência está em Isaías 59, 17. Ele diz assim, eu vou ler aqui rapidinho. Vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança, e se cobriu de zelo, como de um manto. De quem que ele está falando aqui? Vocês conhecem esse texto aqui? De quem que Isaías está falando? Vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança. Quem que vocês acham que ele está falando aqui? É de Jesus, né? De Jesus, exatamente. Jesus, a gente já estudou em João, Jesus ele é juiz também, né? E como juiz, ele vai absolver quem aceita a mensagem e vai condenar quem não aceita. É o papel do juiz. O juiz não está lá para absolver, está lá para julgar, né? E ele vai absolver alguns e vai condenar outros. E aí ele diz aqui, ó, e pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo, como de um manto. Então vem para... Quando Jesus veio a primeira vez, ele veio para ensinar. Ele veio para ensinar o amor, ele veio para ensinar a paz, ele veio para ensinar como a gente deve viver, ele veio para falar do reino de Deus. A primeira vez foi assim. Na segunda, a gente não vai ver mais o homem humilde de Jerusalém. A gente vai ver o Deus poderoso. A gente vai ver o Senhor dos exércitos. A gente vai ver o Rei dos reis. A gente vai ver vindo, sim, com humildade, mas vindo também com poder. Vindo também para julgar e vindo também para condenar quem merece. Tá? Então, vestiu-se da justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação. Esse trecho aqui é uma referência direta a Isaías. Tá? Calçai os pés. Isso também está uma referência, se não me engano, em Isaías. Um pouquinho para trás, é 52, 7. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Então, quando ele fala aqui dos pés, aqui eu já pulei para o calçado, mas vamos aqui na sequência do texto. Então, quando ele fala calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, aqui ele não está falando só de defesa, né? Um soldado, ele não ganha uma guerra só se defendendo. A gente falou da couraça, a gente falou do cinto, isso aí são coisas de defesa. A gente vai falar do escudo, daqui a pouquinho tem o escudo da fé, também é uma forma de defesa. Mas aqui ele está falando da forma de ataque. Então ele fala da espada da justiça, né, a espada do espírito, no 17, e aqui nos pés, a preparação do evangelho da paz. Um soldado não vai para a guerra sem preparo. Já foi o tempo em que o soldado não se preparava para a guerra. Na verdade, faz muito tempo. Desde antes dos vikings, desde sempre, desde essa época de Jerusalém, você já tinha soldado dedicado à arte da guerra. Desde o Egito Antigo. Você tinha soldado que passava a vida treinando para a guerra. Então você treinava, você preparava.
nós também temos que nos preparar, porque nós estamos em guerra. Você está em guerra. Você tem que se preparar. Como é que a gente se prepara? A gente se prepara com o evangelho da paz. A gente se prepara fazendo o que a gente está fazendo agora, aprendendo da palavra de Deus. A gente se prepara prestando atenção no culto, e não ficando no celular mexendo com mensagem do WhatsApp durante a pregação. A gente se prepara ouvindo e aprendendo e praticando, né? Os pés, na sandália do soldado romano, aqui na comparação, ele fala que as sandálias elas eram confortáveis e elas eram usadas o tempo todo, tanto na guerra como na paz. O soldado não tirava aquela sandália, era sempre a mesma sandália. Por quê? Porque ela era em couro, e quanto mais você usava, mais ela ficava confortável no seu pé. Por quê? Quando você está em guerra, você não pensa na sandália, você não pensa no que você está pisando, você não pensa no chão. Você só pensa em avançar, em atacar, em defender, mas o teu pé tem que estar protegido. Como é que a gente faz isso na vida espiritual? A palavra de Deus. Conhecendo a palavra de Deus. Se eu estiver em guerra, em batalha espiritual, se eu estiver orando por alguém, se eu estiver jejuando por algum familiar meu, se eu estiver jejuando por algum, sei lá, qualquer pessoa, por um filho, por um amigo, se eu estiver orando, né, e eu tiver esse conhecimento, eu tiver esse preparo, eu vou ficar em paz. Muito mais do que se eu não tiver. Eu vou ficar muito mais tranquilo, muito mais confortável, fazendo aqui a comparação com a sandália, se a minha sandália eu estiver usando ela todo dia. Se eu estiver estudando a palavra de Deus todo dia, se eu estiver me preparando no Evangelho da Paz todos os dias, a hora que eu precisar entrar em batalha, eu vou estar confortável, eu vou estar tranquilo. Por quê? Porque eu já tenho aquilo preparado no meu pé. A passo que se eu nunca orei, eu nunca jejuei, eu nunca li a palavra, eu nunca estudei o Evangelho, eu vou na igreja só para cantar musiquinha, eu não presto atenção no culto. A hora que você entrar em batalha, você vai vestir essa sandália aqui, ela vai ficar desconfortável no teu pé, porque é couro duro. Você não vai saber bem o que fazer. Né? Na palavra, se você tiver que evangelizar um amigo teu, sei lá, qualquer pessoa, na rua, no ônibus, em qualquer lugar, você fala, tinha uma palavra, como é que era mesmo? Como é que era aquele verso mesmo? Não, tinha um verso que falava que Deus é bom, mas onde é que estava? Tinha um que falava lá que Deus salva, que Jesus salva, que você vai ficar perdido, você não vai saber o que fazer, porque você não vai estar preparado. Então a gente tem que estar sempre preparado, e é preparado todos os dias. Eles tiravam só para dormir a sandália. Era de dia e de noite, na guerra e na paz. Eles estavam o tempo inteiro com aquela sandália. E a palavra diz, aqui nesse trecho mesmo ele diz, né, um pouco mais para frente, que você deve, cadê? Aqui no 18, com toda oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica. Aqui ele não está falando de vez em quando você lembra de orar. Aqui é oração e súplica, orando todo o tempo. Você não tira a sandália do pé. A tua sandália é a sandália da preparação do Evangelho da Paz. Você tem que estar preparado nesse Evangelho. Ler a palavra, entender a palavra, seguir, aplicar a palavra, usar essa sandália. Usar a sandália do Evangelho da Paz, para quando vier a batalha, aquilo te trazer conforto, te trazer segurança, te trazer firmeza, ele te firmar o pé. Né? Você está com o cinto da verdade, o cinto vai te firmar, né, na barriga, a hora que você for dar o golpe, alguma coisa, você está firme. A couraça da justiça está te garantindo, porque você está com a verdade, você está agindo com verdade. Então a justiça ela vai te proteger das setas inflamadas do inimigo. Se os seus pés estão preparados com o Evangelho da Paz, a hora que você for abrir a boca, você vai saber o que falar, porque você está conhecendo o Evangelho, você conhece a palavra, você já passou por ali, você já leu aquele texto 5 vezes, você já ouviu o pastor pregando, você já ouviu a aula da escola bíblica, você já viu um amigo teu comentando, você está preparado com o Evangelho da Paz. Isso é importante. Né? Então, tanto o Evangelho da Paz como a espada do Espírito é a palavra de Deus. Quer ver? Um pouquinho mais para baixo, ó. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui é a minha arma de ataque. Eu estou lutando contra as forças do inimigo quando eu estou evangelizando. Eu estou atacando o inimigo, eu estou tirando almas do inferno quando eu estou evangelizando. Eu estou removendo o soldado do inimigo. Eu estou tirando uma alma das mãos do inimigo e trazendo para o reino de Deus. Quando eu evangelizo, quando eu prego, quando eu falo, quando eu ensino, quando eu estou ministrando a palavra, quando eu estou orando, quando eu oro por algum amigo meu e ele se converte, né? Ou eu falo para um amigo meu e ele se converte, eu estou tirando do inimigo. E para isso eu estou usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu uso a palavra de Deus para evangelizar, para pregar, para falar. Né? Então, tanto a sandália como a espada
elas são ferramentas que eu preciso para poder atacar o inimigo. A sandália para me firmar, né, eu estar preparado no evangelho, para estar firme, e a espada que é a palavra de Deus. Né? E a palavra diz que a espada, que é a palavra de Deus, ela corta mais do que uma faca de 2 gumes. Né? Ela corta dos 2 lados, ela corta em cima e embaixo. Então, quando eu abro a boca para falar, a espada do Espírito, quando eu uso essa espada, ela é mais poderosa do que qualquer coisa que o inimigo possa ter. Você lembra no começo da aula, quando eu falei que a armadura ela tinha camadas, e que a única forma de você penetrar essa camada era com um ataque direto, um ataque frontal? Né? Se eu batesse de lado, ou do outro lado, ou por cima, ou de qualquer jeito, não penetrava a armadura, ele não quebrava a armadura, não passava da armadura do soldado. Mas se eu entrasse de frente, com uma lança ou com uma espada, com a espada do Espírito, aí ele atravessa essa armadura. O inimigo tem armadura também, não é a armadura de Deus naturalmente, mas para eu penetrar essa armadura é só com a palavra de Deus. E eu tenho que estar preparado no Evangelho e usar a espada do Espírito, que é a palavra. E aí eu consigo penetrar a defesa do inimigo, eu consigo quebrar a defesa dele e consigo trazer aquela alma para o reino de Deus. O último item da nossa lista aqui é o escudo da fé, né? Abraçando sempre o escudo da fé. Então, é desnecessário explicar para que serve um escudo. Né? No caso do soldado romano, um escudo, ele vinha do ombro até o joelho, mais ou menos, era grande. Para quem já viu isso, já viu em museu, ele realmente impressiona. Não é uma bolinha de madeira, é um negócio que é impressionante mesmo. Você carregar aquilo é pesado, ele não é fácil de carregar. E no soldado romano, ele era curvo, porque você tinha um soldado do lado do outro. E aquele escudo, você tinha uma parede de escudos que era praticamente impenetrável. Então, quando você está no escudo, trazendo isso para a Bíblia, né, trazendo isso para a linguagem espiritual, o escudo da fé, ele fica mais forte quando eu estou em grupo. A minha fé se fortalece quando eu estou na igreja. A minha fé se fortalece quando eu estou com outros irmãos, quando eu estou com os outros soldados de Cristo lutando junto. Eu sozinho consigo usar todas essas formas. Eu consigo usar o escudo para me proteger. Né? Eu ponho o escudo aqui na frente, eu estou protegido. Mas os meus flancos não estão. Se eu estou do lado, a Rita está do meu lado, o Marco está do outro, o Ricardo está do lado, o Zé está ali mais na ponta, né? O Pinelli está aqui no outro canto. A gente faz uma parede de escudo que o inimigo não vai penetrar. O inimigo não vai conseguir derrubar. É por isso que diz que o inimigo não consegue entrar numa igreja. Né? Porque uma igreja que está fortalecida, que está firmada na fé, que tem o capacete da salvação, a armadura da justiça, a espada do Espírito, o cinto da verdade, né? Ela é uma igreja que ela faz o inferno tremer. A hora que eu tiro as pessoas do inferno, a hora que eu evangelizo, a hora que eu prego, a hora que eu salvo as pessoas do meu bairro, da minha cidade, do meu condomínio, enfim, eu estou chacoalhando o inferno. Eu estou agindo como um pelotão de Deus, eu estou agindo literalmente, trazendo aqui a imagem, né, para a figura da armadura. Eu sou um pelotão, eu sou uma companhia a serviço do reino. E um do lado do outro, usando o escudo da fé, e o escudo da fé nos soldados romanos, ele servia não só na frente, mas os que estavam na segunda fileira, botavam o escudo em cima. Então ele protegia a cabeça, tanto do que estava na frente, como do que estava atrás. E na terceira fileira também, ele botava na cabeça. Então ele fazia um negócio que eles chamavam de tartaruga. Era literalmente uma tartaruga. Se você olhasse, vamos supor, você é um soldado germânico, e você visse uma força romana chegando, você olha para aquilo e fala, gente, como é que a gente vai destruir isso aí? Não dá. Não dá. Então eu, do teu lado, a minha fé, ela é fortalecida pela sua. A sua fé é fortalecida por quem está do teu lado, por quem está atrás de você, que está com o escudo aqui na cabeça. Se a minha fé dá uma abalada, se eu tomo um golpe direto no meu escudo, na minha couraça, quem está do meu lado está me defendendo. Quem está atrás de mim está me defendendo. Quem está em volta de mim está me defendendo. É por isso que é tão importante a gente ter uma comunidade. É por isso que é vital que a gente permaneça em grupo. A oração em grupo, a gente estar na igreja, mesmo assim nessa época de Covid que a gente está longe, mas está perto, a gente está aqui junto, a gente está orando junto, a gente está estudando a palavra junto, a gente está junto. Né? Então, para as forças espirituais, a minha fé fortalece a tua. Né? E a gente estando junto, o escudo, a muralha que a gente forma, permite que a gente consiga resistir não só contra o soldadinho inimigo, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, a importância desse texto não é só, digamos, uma referência direta, mas é o que ele significa, né? Eu estar com essa armadura completa, o escudo da verdade, cadê? Aqui. Capacete da salvação, armadura da justiça, a espada do Espírito, o cinto da verdade, o escudo da fé e as sandálias da preparação do Evangelho. Né? Salvação, justiça, Espírito, verdade, fé e a preparação do Evangelho da paz. Então essas coisas elas são o que me fortalece, é o que me permite sobreviver nesse mundo tenebroso, é o que me permite resistir às setas inflamadas do inimigo, lembrando que isso tudo depende de um detalhe, né? De uma coisa fundamental. Não é um detalhe, é fundamental. Sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Isso tudo depende da força de Deus. Tá? Então, às vezes eu vou balançar, às vezes eu vou tremer, mas na força de Deus, baseado na verdade, cingindo a verdade, usando a justiça, né? Preparado com o Evangelho, usando a fé, ela pode se tornar inabalável. E a gente tem que exercitar isso. Ela só vai ser inabalável se você exercitar. Ninguém vai conseguir ter fé sempre o tempo inteiro se você não estiver exercitando. É que nem um músculo atrofiado. O músculo atrofiado, na hora que você precisa, ele não vai funcionar. Você precisa estar exercitando. O capacete da salvação, você precisa estar salvo. A espada do Espírito, você precisa conhecer a palavra para poder abrir a boca e falar segundo a palavra. E só para a gente fechar o texto de hoje, aqui no 18 eu já li esse pedaço, mas eu queria reforçar, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Alguém pode falar para mim o que significa orar todo o tempo no Espírito? Como é que isso funciona na vida real? Você trabalha, você estuda, você tem que lavar a louça, tem que fazer o almoço. Como é que funciona orar todo o tempo no Espírito? Alguém pode me contar como é que é isso? É possível a gente ficar o tempo todo orando? Quem que vai tirar o mudo para comentar? Talvez não seja orando em todo o tempo no Espírito, mas em todo o tempo que estiver orando, seja no Espírito. Isso é fundamental. Eu acho que esse texto ele quer dizer assim, orando em todo o tempo no Espírito, é isso que o pastor falou, né? Quer dizer, toda vez que você estiver orando, que esteja em Espírito, mas é também reconhecer em Deus tudo o que acontece, reconhecer Deus na sua vida, no dia a dia, reconhecer Deus quando você está caminhando na rua, reconhecer Deus quando você acontece alguma coisa boa, mas quando acontece uma coisa ruim, também se voltar para Deus. É você reconhecer Deus em tudo, né? E ser grato. Quando você come um prato de arroz com feijão, se a tua carne não é um filé mignon, é um acém, é dar graça a Deus porque você tem um acém. Né? Se você está comendo lá o teu arroz e acabou o feijão, é dar graças a Deus porque você tem o arroz. Tá? Eu estou dando alguns exemplos assim dramáticos, mas assim, é reconhecer Deus em tudo. Eu consegui comprar um carro, agradece a Deus. Né? Foi Ele que te deu. E assim como Ele te deu, Ele pode tirar. Então, assim, não estou falando que Deus vai te punir, nem nada disso. O que eu estou dizendo é que a gente tem que ter sempre esse sentimento de gratidão. E esse orando em todo o tempo no Espírito, eu vejo muito isso. Eu tinha um negócio assim, eu já até comentei com vocês. Toda vez que eu sentava na moto, e eu ia trabalhar todo dia de moto, ia e voltava de moto, algumas vezes ia até Campinas, outras ia até Sorocaba, já fui para trabalho mesmo, para fazer reuniões, etc. E eu ia com a moto. Mas eu tinha um negócio que quando eu estava na moto, eu ficava quase o tempo todo orando. Eu ficava o tempo inteiro olhando, obrigado porque não sei o quê, porque escapou, porque fugiu, e pensando nas pessoas, e pensando na igreja, e pensando na vida, e pensando no que eu tenho que fazer amanhã, no que aconteceu ontem. Ficava o tempo inteiro assim, mas em espírito de oração, em espírito de conversar. E não era aquela coisa de, ó Senhor, venho por meio desta comunicar-me com Vossa Excelência, Senhoria. Não, era um negócio mais casual, mas assim, ficava o tempo inteiro
pensando, sabe, nas coisas de Deus, às vezes pensando no texto da Bíblia. Não vou ser hipócrita e falar que era 100% do tempo, mas assim, quando eu estava numa estrada, por exemplo, eu olhava para o céu, olhava para as nuvens, olhava para as árvores, né? Tô andando na estrada, e assim, com esse sentimento de gratidão. Eu acho que esse é o ponto, né? Um sentimento de gratidão, um sentimento de estar vivo, de estar... eu não sei, eu não sei descrever, né? A Paula fala, ela vai brigar comigo agora, mas ela fala que ela sente isso às vezes quando ela está lavando louça. Porque ela está lavando louça, ela fica o tempo inteiro pensando, e você vê, é assim mesmo, você vai ali quando ela está lavando louça, ela está cantando, ela está com uma música, ela está com um louvor, ela está, às vezes ela para e faz uma oração, às vezes, então tem eu acho assim, todo mundo tem o seu momento, né? Mas a mensagem principal aqui, desse orando em todo o tempo, é você ter esse sentimento de gratidão e você ter esse sentimento de estar conversando com Deus, realmente, sempre que possível. Quando você pensa em alguma coisa, quando você tem alguma dificuldade, quando você tem algum problema, quando você tem algum motivo de gratidão, ou então quando você, sei lá, está no WhatsApp, aí você vê lá no grupo da igreja que não sei quem foi para o hospital e precisa orar para aquela pessoa. Para um minuto e ora para aquela pessoa. Né? Você não precisa ficar meia hora orando. Se ficar meia hora, melhor, mas enfim, não é a meia hora que vai fazer diferença. Jesus expulsava demônio com uma palavra, não ficava meia hora orando. Então, às vezes é aquele minutinho que você leu aquela mensagem, ora um minuto para aquela pessoa, 2 minutos, lembra dela depois, ora de novo, né? Manda uma mensagem. Eu acho que é mais nesse sentido, o orando em todo o tempo, é você estar o tempo inteiro pensando nas coisas de Deus. Eu acho que é nesse sentido que ele diz, esse orando todo o tempo e vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Também tem um pouco desse significado, você está atento para não fazer as coisas que não são de Deus, né? Para você não ser você próprio, o inimigo que está lançando as setas inflamadas. Né? Mas para você estar do lado da justiça, para você estar do lado da verdade, para você estar sempre do lado do escudo da fé e o escudo servindo para você e para o cara que está do teu lado. O escudo é para os dois, não é só para você. O escudo do soldado romano era assim, era para ele e era para o do lado. E o cara que estava atrás estava com o escudo em cima, para os três. Então é um fortalecendo o outro, vigiando com toda perseverança e súplica. Isso é uma igreja. Né? Você não precisa ser amiguinho das 300 pessoas, das 400 pessoas, não sei quantas pessoas tem na igreja, 500, sei lá, não sei quantas pessoas tem, mas você não precisa ser amiguinho de todo mundo. Mas a igreja é um fortalecendo do lado, um fortalecendo do lado. Tem o outro que está lá, 10 fileiras para a direita, 5 para trás, que você nem viu, mas que ele está fazendo parte daquele grupo e está fortalecendo também. Né? E isso é a igreja. Por quê? Para que seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, o mistério do Evangelho. Esse é o objetivo, né? Para resistir às setas inflamadas do inimigo, para lutar contra principados e potestades, e para quando eu abrir a boca, fazer conhecido o mistério do Evangelho. É por isso que eu preciso da armadura. Amém? Ô, Rê, por favor, você pode pôr aquela dos dados inflamados novamente, aquela figura? Imagem. Essa aqui? Não. É. É, porque tem inveja, maledicência, morte. Pensamento de morte, pensamento negativo. Obrigada. É. Uhum. Obrigada. Você capturou a imagem? Se quiser, posso botar ela grandona aqui. Sim, eu capturei. Acho que dá para aumentar. Só para completar o que faltou. Ó, não, tudo bem. Já peguei, obrigada. Tá bom. Então, tá bom, pessoal. Tá ótimo. Eu achei até que não fosse levar esse tempo todo. A gente acabou passando um tempinho. A gente começou 8h10, terminar 9h10 é justo, né? Então, Deus abençoe a todos, guarde e proteja. Foi uma benção, hein? Foi uma benção para a aula hoje, hein? Amém. Perdoe eu não poder abrir antes o microfone, mas foi uma benção mesmo. Deus é bom, né? E é um texto que a gente já conhece, que a gente já viu, que a gente já estudou, mas toda vez que a gente dá uma lida de novo, a gente aprende um negocinho novo, né? Não tem jeito. E é importante a gente estar sempre firmado, né? Na fé, a gente firmado na armadura, para que a gente possa subsistir até que Cristo volte, né? E levar o mundo a conhecer o Evangelho. Ô, Rê, sabe isso que você falou de que ele é um texto conhecido, né? E sempre
todos nós temos nossas dificuldades, tribulações e tal. Mas hoje, como o mundo está nesse momento tão difícil, também a gente já tem outras experiências, outros momentos, outras dificuldades, né, até mundiais, na própria igreja, né, para a gente até poder fazer cultos, a gente ficou afastado um tempão. Então, também até para... A gente já tem outros olhos a respeito dessas dificuldades que a gente sempre já ouviu, leu, mas nesse momento, não sei, eu sinto assim. Eu vi essa diferença de tantas dificuldades, tantos irmãos, parentes, conhecidos morrendo, doença, muito próximos, sabe? Um morre aqui, depois um outro morre um ano, agora é toda semana, é quase todo dia. E é perto, Então, né? isso daí para a gente se fortalecer mesmo e não cair mesmo nessas brechas, né? Não deixar essas brechas. Sei lá, me veio isso E agora. é isso mesmo. Eu acho que uma parte importante também é a gente estar sempre se fortalecendo um no outro, né? Eu sozinho não consigo ir contra um principado e uma potestade, mas eu com vocês a gente consegue. A gente junto a gente consegue enfrentar um principado e uma potestade. Sozinho não. Né? Então eu acho que essa é uma informação também, um ponto que é fundamental nesse trecho, nesse texto, né? Da gente estar junto, se fortalecendo um ao outro para que a gente possa vencer. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. Pai bondoso, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pela tua palavra, Pai. Mais uma vez a gente conseguiu abrir a tua palavra e aprender e entender e reconhecer, né, que a sua palavra ela tem várias camadas e cada vez que a gente volta nela, a gente aprende uma coisa nova, a gente vê uma coisa diferente, a gente aprende mais um pouquinho de como o Senhor quer que a gente vive, como a gente tem que fazer, Pai. Nos fortalece, Pai, nos ajuda, dá-nos a força para que a gente possa vestir essa armadura, Pai. A gente começa sempre por essa força, mas dá-nos essa força para que a gente possa resistir ao inimigo, para que a gente possa vencer, né, as setas inflamadas e que a gente possa levar e vencer o inimigo e possa levar a tua palavra, o teu evangelho, para que o mundo conheça o reino de Deus, Pai. Eu te agradeço porque a gente aprende isso e que nos fortalece. É só isso que eu te peço. Nos fortalece para que a gente possa praticar no dia a dia. Que não seja só uma palavra morta que a gente ouviu numa terça-feira à noite, mas que seja uma palavra viva, que eu possa viver isso a cada dia, que eu possa entender e que eu possa basear e que eu possa aplicar isso, Pai. Eu te peço isso, em nome de Jesus, para mim, e eu te peço também para cada um que ouviu essa palavra, Pai. E que o Senhor abençoe e fortalece cada um, Pai, porque a gente precisa disso. Sem essa tua força a gente não vive. Sem a tua força a gente não caminha. Eu te agradeço por isso também, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Todos guarde e Paz a proteja. todos. E uma semana. Paz a todos. Paz, Senhor, Deus abençoe, a paz. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. É. A paz.